Ora, amados, pois que temos tais promessas, purifiquemo-nos de toda a imundícia da carne e do espírito, aperfeiçoando a santificação no temor de Deus. 2 Coríntios, capítulo 7, versículo 1. E aqui nós podemos ver, né, uma exortação insistente do apóstolo Paulo à igreja em Corinto, na Grécia. Ele, nesse texto aqui, ele estava mostrando aos irmãos, que era necessário a purificação, do corpo, do espírito, para que os cristãos ali pudessem viver as promessas de Deus, pudessem ver o cumprimento ali, das promessas de Deus na vida da igreja e na vida de cada crente ali, de uma maneira individual. E é interessante, que esse título começa em 2 Coríntios capítulo 6, no versículos de 11 a 18, Então é necessário voltar um pouquinho. Por que o apóstolo Paulo ele estava assim insistindo com a igreja ali em Corinto para que eles pudessem viver uma vida de santidade, E aqui ele fala, Ó Coríntios, a nossa boca está aberta para vós, nosso coração está dilatado. Ele estava querendo dizer que ele estava falando francamente, de todo o coração. E ele ainda disse assim: não estáis estreitados em nós, mas estáis estreitados nos vossos próprios afetos. Ele estava querendo dizer aqui que eles não estavam limitando ali, o amor pelos irmãos, mas os irmãos estavam limitando para eles o amor, Não estava sendo recíproco ali aquele trabalho, aquela obra de amor, de ensino. E pelo que nós entendemos aqui, os irmãos não estavam se submetendo ali, a esses ensinos. Então, ele disse assim, ora, em recompensa disso, dilatai-vos também vós, Abrem o coração de vocês. Esse é um texto aqui um pouquinho difícil, de entender, mas ele estava querendo dizer para que os irmãos pudessem abrir o coração e receber aquela mensagem que ele falava, pelo Espírito Santo de Deus. E ele aconselha aqui, a igreja: não vos prendais a um jugo desigual com os infiéis, não se unam a eles para trabalharem juntos. Porque que sociedade tem a justiça com a justiça com a injustiça? Que parceria pode haver? E que comunhão tem a luz com as trevas? Que harmonia pode haver os filhos da luz com os filhos das trevas? Porque o apóstolo Paulo ele estava vendo exatamente isso acontecer dentro da igreja em Corinto. E que concórdia entre Cristo e Belial? Ou que parte tem o fiel com o infiel? Que ligação pode haver entre o justo e o injusto, o infiel e o fiel a Deus? E que consenso tem o templo de Deus com os ídolos? A igreja em Corinto estava ali localizada, naquela região da Grécia, e sabemos que a Grécia, tinha um panteão de ídolos, de falsos deuses, muito grande. E a maioria dos cristãos que estavam nessa igreja eram cristãos gentios. Então, esses cristãos vieram de uma cultura idólatra. E eles estavam ali vivendo costumes da prática da idolatria dentro da igreja do Senhor.
Aí o apóstolo Paulo diz assim: porque vós sois o templo do Deus vivente. Como Deus disse, neles habitarei e entre eles andarei. Eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. E aqui ele orienta, né? Não toqueis em nada imundo e eu vos receberei. O Senhor orienta. E eu serei para vós pai e vós sereis para mim filhos e filhas. Então, o apóstolo Paulo ele estava ali, né, falando para aqueles irmãos que eles precisavam viver uma vida de santificação, de separação dessas coisas, dessas práticas da idolatria, né, dessas sociedades erradas. E aqui o Senhor, no versículo 17, né, fala: pelo que saí do meio deles e apartai-vos, diz o Senhor. É interessante que quando o Senhor ele determina, né, o servo do Senhor sair de determinado local, né, é porque ali não há como ele fazer a obra. O Espírito Santo do Senhor pode fazer a obra, né, nos corações, porque a santificação na vida do crente, né, eu até falei no vídeo anterior, é algo que precisa ser acessível, né, ao pecador. Mas existe lugares em que não poderá, né, acontecer ali de inflamarmos, né, os corações daquelas pessoas através do Espírito Santo. Então o Senhor fala: sai do meio deles. Sai. Apartai-vos, diz o Senhor. Quando há uma obra muito grande de maldade, uma obra profunda de malícia, de imundícia, o Senhor fala para aquele servo dele sair do meio, porque já não há mais nada do que fazer. Então, ele exorta esses irmãos: se purifiquem de toda a imundícia da carne e do espírito, aperfeiçoando a santificação no temor a Deus. É que ele completa no capítulo 7. Então, olha como, né, o Senhor ele quer, né, que venhamos a observar as coisas que nós estamos fazendo, o ambiente que nós estamos, ele influencia muito na nossa vida. Né? Porque nós devemos influenciar o local. Mas existem situações em que não vamos influenciar. Então é necessário a saída, sair do meio. Né? Deixar ligações com grupos, comportamentos. Olha, sai daí, porque é necessário haver a santificação. E linkando essa palavra, né, eu sei que o processo, né, da santificação na vida do crente é algo bastante difícil. Né? E de maneira alguma eu quero assim romantizar, né? Porque o cristão, quando ele busca, né, viver a palavra de Deus, ele fica assim maravilhado, e às vezes quando ele fala, ele passa assim uma ideia de que tudo vai ser muito fácil, e não é fácil, porque uma vida de santificação requer renúncias, né, decisões, escolhas. E por isso se torna difícil. Porque muitas vezes o nosso coração ele está, né, em pessoas, em situações, em coisas que vão prejudicar o desenvolvimento da santificação na nossa vida. E nós não vamos conseguir colocar em prática todas essas orientações que o apóstolo Paulo aqui recomenda à Igreja de Cristo. Então, é necessário, né, que o cristão ele seja cheio do Espírito Santo. Ele busque o poder do Espírito Santo, o dom do Espírito Santo,
né, a virtude do Espírito Santo, para que ele consiga viver, né, esse processo da santificação, viver em santidade. Né? Jesus, ele prometeu enviar, e ele já enviou o Espírito Santo. Então, o cristão, né, que não recebeu, né, o poder do Espírito Santo, ele precisa buscar. Porque o Espírito Santo é o agente santificador do crente. Ele que faz essa obra na nossa vida, né? Essa purificação dentro de nós. Além dele nos lembrar, nos trazer a consciência, a vontade de Deus, ele também nos dá o poder, né? A força para vivermos e enfrentarmos qualquer situação que fica ali, né, se colocando como um obstáculo para vivermos a santificação diante de Deus. Porque sem ela, nós não veremos o Senhor. Então, o objetivo desse vídeo, né, é ministrar uma palavra, né, de busca, né, busca por essa pessoa, esse agente que é o Espírito Santo, santificador da igreja, que é ele que nos dá essa condição de vencermos, né, essas situações. Amém? Que você possa estar meditando nessa palavra, né? É uma palavra que deve nos trazer assim, consolo, né? E motivação para continuarmos nesse caminho, né? Nesse caminho com o Senhor, nesse caminho no desenvolvimento da nossa salvação. E mesmo que seja difícil, ele é o caminho certo e o Senhor, ele tem, né, a sua palavra aqui para nos orientar, para nos dirigir, para nos apontar, né, como que placas, né, que nós vemos no caminho, quando vamos para algum destino, tem aquelas placas. Ali, a palavra de Deus, ela funciona assim, mostrando o caminho, direita, segue em frente, e que você possa submeter, né, à vontade do Senhor e busque o poder do Espírito Santo. Amém.